Estamos de volta com mais uma aula aí, professor Anderson Rodrigues. E aí, como é que tá a rotina de estudos aí? Já se organizou? Já preparou seu cronograma direitinho para poder assistir todas as aulas, né? Assistir aí com o nosso colega Edno de Geografia e Sociologia, assistir aí com o nosso colega Matheus e os outros professores aí, Luiz, tem muita gente bacana aí, hein? Vamos acompanhando aí, se organiza direitinho para estudar tudo, beleza? E ser aprovado aí. Né? Estamos aqui no nosso projeto maravilhoso, Construindo Vencedores e Transformando Vidas, né? E a gente quer transformar a sua vida também, através desse projeto maravilhoso. Beleza? Show de bola, sem mais delongas, vamos falar aí sobre arte, né? Essa disciplina maravilhosa que vocês tanto gostam, né? Que fica pedindo, né? Que acorda 5 horas da manhã para poder resolver exercício de arte. Não é isso, galera? Então vamos lá, então. Vamos para o nosso tema de hoje. Tema de hoje, bacana, leitura de imagens, pessoal. Então a gente vai fazer um estudo aí, né? Sobre essa questão da leitura da imagem, né? De poder identificar, né? Algumas mensagens, alguns signos, né? Signos aqui não é aquele signo lá ariano, né? Não é disso que eu estou falando, tá? É uma ciência que estuda, né? Toda a simbologia por trás das imagens aí, beleza? Então vamos ver aí o que vai estar no nosso tema aí. Leitura de imagem, observação descritiva, tá? Então aqui nessa observação descritiva você vai aprender, né? Sobre os elementos da linguagem visual e tudo aquilo que diz a respeito técnico dessa imagem, né? Então, onde ela foi produzida, né? Qual material foi utilizado, qual a cor foi utilizada ali, né? Onde que ela está localizada e por aí vai, tá? E na análise formal a gente vai citar esses elementos, né? Então, se a minha composição está num triângulo, né? Se minha composição, como que ela está apresentada, né? Para o espectador ali. Interpretação, né? Interpretação aí, no caso, vai depender de pessoa para pessoa, né? Então, a gente vai envolver alguns aspectos subjetivos, tá? Esses aspectos subjetivos vai estar envolvido tudo aquilo que você, né, tem enquanto conhecimento prévio, tudo aquilo que você aprendeu e as influências, né, externas, né, as influências que você tem da sua família, as influências culturais que você tem, da igreja e por aí vai, tá? Tudo isso visando uma contextualização no final, que é onde você vai dizer que aquela obra é uma obra de arte boa ou não, e você vai saber explicar o porquê que essa obra de arte ela é boa ou não, né? Porém, ela não vai deixar de ser arte, porque alguém disse. E essa discussão também sobre quem disse que é arte, né? A gente vai ver aí ao longo do nosso curso de arte. Beleza? Então vamos nessa, galera. O que é então a leitura de imagens? A leitura de imagens é uma ferramenta poderosa para a compreensão e apreciação da arte em suas diversas formas, tá? Então, quais são as formas, só para relembrar aí, né? Você que já assistiu a aula lá sobre elementos visuais, você vai saber, né? Essa compreensão, essas diversas formas que são as manifestações artísticas. Então, eu tenho pintura, eu tenho arquitetura, eu tenho desenho, eu tenho gravura, tá? Que são esse campo amplo, né? Das nossas formas de apresentar a arte, que ao longo da história da arte você vai ver aí, tá? Como é que surgiu desde a pré-história até a era contemporânea ali, beleza? Então a compreensão, né, através do que eu vou compreender, do que eu estou analisando e puder fazer os links, né, eu vou poder apreciar finalmente, né, a obra de arte, né, sendo ela uma boa obra de arte ou não, tá? Então ele traz um convite aqui, né? Eu convido vocês a preparar para ver o mundo com novos olhos. Beleza? Show de bola? O que é a leitura de imagens? É o processo de analisar, interpretar e compreender uma imagem visual. Então vamos lá. Primeira coisa, analisar. Eu me deparo com uma obra de arte, estou ali observando. Estou analisando, estou vendo o que tem, né? O que a minha vista está me dizendo ali,
inicialmente. O fato de eu interpretar, né, de fazer os links, vai levar a essa compreensão. Ah, então por isso que o meu artista, né, ele foi ali e fez de tal forma. Ah, ele queria causar uma sensação de angústia, de sofrimento. Então por isso, através da psicologia das cores, ele retratou a figura com essas cores, por exemplo, né? Então é justamente isso que a gente vai vendo aí na nossa leitura de imagem. Voltando, seja uma pintura, fotografia ou escultura, tá? Que são as manifestações artísticas que a gente tem aí, algumas das, né? Temos várias hoje. Na era contemporânea temos várias formas, né, de manifestações. Então a gente tem videoarte também. Já viu videoarte? Dá uma pesquisada aí, vai ter uma aula falando sobre isso também, tá? Então performances, tá? E qual o objetivo? Como que ela vai se apresentar? E o porquê? Qual o sentido disso? Tá? Então a leitura de imagem ela vai de encontro a isso. Beleza? Envolve observar elementos formais, conteúdo e contexto para desvendar seus significados ocultos. O artista ele não tem obrigação de dizer nada. Se ele quiser dizer alguma coisa, ele vai escrever. Tá? Então cabe a nós fazer esses links aí. Tá? Fazer essa observação, a totalidade, né? O que ela vai nos dizer em suma. Beleza? E aí a gente cai aqui na observação descritiva, tá? Então, inicialmente, né, aquele primeiro momento em que você se depara com a obra de arte, ele te pergunta o que você vê. E aí você vai descrever elementos de forma objetiva, tá? Ah, eu vejo uma casa, eu vejo um personagem, eu vejo um objeto, eu vejo paisagem, vejo cores, vejo luzes, tá? É aquilo que não tem como escapar da minha observação. É tudo aquilo que eu já bato o olho e já vejo, tá? Simples assim. Número 2. Quais são as cores, linhas e formas, tá? Então a gente, dentro da linguagem visual, né? Depois dá uma olhadinha nessa aula lá, que você vai perceber que as cores ela tem uma influência psicológica na nossa vivência, tá? Já ouviu falar do círculo de Newton? Beleza? Tem isso também, né? Todo aquele estudo das cores e quais as sensações elas vão causar no ser humano. E linhas, né? Que também é um elemento, né? O conjunto de pontos ali que vai formar uma linha, que vai formar uma reta, tá? Perdão. E as formas. Que formas são apresentadas aí? A composição está em diagonal, a composição está em triângulo, né? Então, por aí vai. Identifique as características visuais básicas sem interpretação, como cores predominantes e tipos de linhas. Então aqui no primeiro momento, né? Aqui, ó, galera. Eu não vou estar preocupado com nenhum aspecto, né, de compreensão aí, e interpretação. Tá? Vou estar preocupado apenas com os aspectos formais. Tá? Então eu estou vendo que existe, estou vendo que é possível, né, mais para frente eu gerar uma compreensão. Tá? Número 3. Como estão organizados esses elementos, né? Perceba a disposição dos componentes na cena, uma análise puramente objetiva, sem juízo. Então aqui, mais uma vez, não vou estar, né, fazendo todo aquele papel de interpretação. Ai, quis dizer isso. Não. É algo mais puro, mais inicial, que digamos assim, né? Mais inicial que teremos aí dentro da nossa leitura de imagem. Beleza? Então esse seria o primeiro passo. Observação descritiva. Show de bola, galera? Então vamos nessa. Número 2. O que a gente precisa para fazer uma leitura de imagem? Tá? Cores e luz. Analise o uso de cores, seus contrastes e a forma como a luz modela a cena. Tá? Então, se a gente for pegar ali Idade Média, né? Vamos pegar Barroco aí, por exemplo. A gente tem a dramatização por meio do uso do claro e do escuro. Olha a influência da iluminação aí. Olha a influência da cor para criar essa dramatização. Já no período moderno, pós-moderno, se a gente for falar ali do pontilhismo, né, por exemplo, o tratamento da luz, o tratamento do ponto, que é um elemento da linguagem visual, é outro. Tá? Então é a observação do nosso espectador ali de frente à obra
que vai fazer uma junção ótica, tá? Que vai dar a totalidade da minha produção artística, tá? Então percebam que à medida da história da arte e à medida que a gente vai vendo, né, essa linha cronológica do uso, né, dessas formalidades, da cor e da luz, ela vai mudando de objetivo, beleza? E até mesmo podem chegar a se repetir com propósitos inovadores e por aí vai, beleza? Linhas e formas. Observe a dinâmica das linhas, sejam elas retas, curvas e as formas geométricas ou orgânicas presentes. Então, eu tenho uma composição que ela é totalmente geometrizada. Não, eu tenho uma composição que ela sugere dinamismo. Então você vai colocar lá na sua observação, nessa leitura de imagem que você vai fazer aqui dentro da sua análise formal, tá? E de que forma, né? Vamos lá, composição. Entenda como os elementos estão organizados no espaço, criando equilíbrio, desequilíbrio, ritmo ou simetria, tá? Quando a gente fala em ritmo da música, né? É aquilo, por exemplo, parabéns pra você. A gente tem um ritmo. Dentro da linguagem visual, a gente também tem esse ritmo, tá? Professor, representa aí pra gente. Então, se eu colocar, né, um palitinho um do lado do outro aqui, né? Ele vai sugerir essa questão do ritmo, desse movimento, que é essa repetição, tá? Então, isso eu posso chamar de ritmo. Simetria. Eu tenho um coração aqui, por exemplo, eu parto ele no meio, eu tenho duas partes iguais. Simetria, tá? O que causaria desequilíbrio aqui dentro dessa minha simetria, então? Eu vou colocar uma estrela aqui do lado. Opa, já estou chamando a observação, né, do meu espectador mais para esse lado de cá. Então eu já tenho, né, um desequilíbrio, uma questão dinâmica dentro da minha produção artística, tá? Que geralmente vem com uma proposta aí, né, de fazer com que o observador passeie, né, por essa obra de arte aí, beleza? Então vamos lá. Textura e espaço. Identifique texturas visuais lisas ou rugosas e a percepção de profundidade ou planicidade na sua obra. Então, textura visual e tátil, né? No caso aqui a gente estuda a questão da textura, né, visual. Então, né, eu mostrei na aula de linguagem para vocês que essa técnica da Ashura aqui eu posso criar um ambiente, olha só. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho o jogo aqui, né, de claro e de escuro, somente com essas linhas aqui. Então eu tenho uma área que está mais iluminada, essa área vai apresentar, né, algo mais claro. Olha só, é como se eu tivesse essa área aqui com foco de luz nesse ambiente aqui, beleza? E aí, essa questão do estudo, né, da percepção, profundidade ou planicidade vai ser dada, né, ao longo da história da arte. A gente vai perceber o domínio, né, do 3D ali, da perspectiva, o uso da perspectiva nas produções artísticas, né? Então no Renascimento a gente vai ter isso, né? Ponto de fuga, por exemplo, né, estudos matemáticos e por aí vai. Beleza? Show de bola? Vamos nessa. Número 3, interpretação. Essa etapa busca o significado mais profundo da imagem. O que a obra tenta comunicar? Que sentimentos ela evoca no observador? Investigue símbolos, metáforas e as narrativas que a imagem pode estar construindo, conectando-os às suas experiências e os seus conhecimentos, tá? É como se você vivesse um processo catártico em frente à obra de arte, tá? Então vou olhar, poxa, caraca, isso aqui, ela me causa uma certa inquietação. Eu acho feio isso daqui. Mas por que você acha feio? Aí sim, na sua leitura de imagens, você vai justificando, né? Que você, então, se isso aqui é feio, ele não pertence ao belo. E o que é o belo? Né? Uma categoria estética que vai classificar a nossa obra de arte. O professor tá aqui, tá falando que ele quer o belo. Rapaz, mas o belo não é tão belo não, hein? Mas vamos nessa, galera. Então, é exatamente isso. As suas experiências, né? E aí eu volto a falar. É tudo aquilo que você tem de conhecimento prévio dentro da sua produção artística, tá? Então, por exemplo, eu conheço muito sobre arte sacra, né? Porque a minha família é religiosa, então eu consigo me deparar em frente a uma obra de arte que tenha tema religioso e achar tranquilo, e achar uma boa obra de arte. Isso vai influenciar
na sua interpretação, tá? O fato de você já gostar aí, né, dessa obra de arte, beleza? Contextualizando, né, contextualização, saber o contexto da obra é crucial. Quem é o autor, tá? O autor, ele vai dizer muito, né, sobre, por exemplo, a época em que foi vivido aquilo, né, a época que o artista está vivendo, né, se é uma era contemporânea, uma idade média, se é ali na pré-história que eu estou analisando essa imagem, né, então ela vai dizer muito sobre, né, esses links, né, que serão feitos aí dentro da contextualização. Quando e onde foi criada, né, então são esses períodos aí que a gente chama, tá? Há alguma relação com movimentos artísticos, eventos históricos ou ambiente cultural da época? Tá? Então tem isso também, né? Teve um movimento, vamos colocar aí, Semana de Arte Moderna de 1922. Tá? Então teve todo um evento histórico por trás dele para que ele surgisse. Então assim, os artistas queriam renovar a arte, né, trazer inovação na arte, que no início não foi bem aceita, né, mas que depois trouxe grandes contribuições para a sociedade, que ela estava no porvir, né, de uma arte inovadora. Porque antigamente, né, só se precisava ali, vou fazer uma arte tradicional, vou fazer uma obra de arte bem feita, né, e só era aceito assim, né, então eles queriam inovação e liberdade para os artistas. Beleza? Vamos lá, professor, então fala aí pra gente um exemplo aqui, né, aplicando essa leitura de imagem, tá? Exemplo prático aqui, a gente vai pegar a obra O Grito, de Edvard Munch, tá? E aí a gente vai ter aqui, ó, observação. O que a gente tem de observação nessa imagem? Uma figura central angustiada, mãos no rosto e céu ondulado de cores intensas, tá? Então eu bato o olho ali na minha produção, eu já vejo isso, tá? Essa é a primeira observação. Ela é mais geral, tá? Então eu bati o olho, eu vi esses elementos. Então nós temos aqui, vamos lá, voltando aqui, figura central, está no primeiro plano. Lembram que eu falei que o que está em primeiro plano é justamente para trazer essa atenção, tá? É o que está mais próximo do seu observador, tá? Então é essa figura central aqui. Ao fundo, né, a gente tem um céu, que ele está representado, né, de uma cor aí, né, a gente tem um céu, na verdade, só para a gente não confundir, a gente tem um céu ondulado aí, tá, dentro dessa observação. Tem essas figuras aqui ao fundo, dá para ver que a gente tem uma ponte, que ela sugere, né, que essa ponte aqui, né, inclusive, né, esse movimento que aqui pertence ao expressionismo, né, ele surge de um grupo chamado Die Brücke, tá? Que fala um pouquinho sobre a questão da angústia nesse momento em que se estava, né, passando por uma guerra mundial, tá? Então esse tema da angústia aí tem a ver também. Espera aí que eu estou afundando muito. Vamos nessa, estou empolgado. Vamos voltar. Análise formal. Linhas curvas, dinâmicas, cores contrastantes, tá? Que é o laranja, o azul e o preto utilizado aqui na nossa imagem. Amplificam o drama, tá? Então, lembram que eu falei para vocês que as cores, elas trazem uma sensação pra gente? É justamente sobre isso, tá? Então você se depara com uma cor que ela traz inquietude, né? E ela vai fazer com que o observador ali no primeiro momento ele tenha uma repulsa ou que ele tenha um bem-querer, né? Que ela seja bem-quista essa imagem, beleza? Então é mais ou menos sobre isso. Vamos apagar aqui, que a gente vai usar mais essa imagem aqui. Beleza? Esse aqui é um exercício que está prontinho aqui pra gente, mas a gente vai praticar também. Beleza? Interpretação. Expressa medo, ansiedade e angústia existencial do ser humano, tá? Então, essa interpretação aí, né, vai vir, né, do pressuposto que eu já conheço como que é uma angústia, como que é uma cena, né, onde eu estou inquieta, onde ela traz um certo desconforto. Beleza? Contextualizando para nós. Espera aí, deixa eu pegar a canetinha aqui. Caneta. Contextualização. A obra expressionista, em 1893, reflete tensões
e transformações psicológicas na Europa, tá? Então estava tendo muito também a questão, né, dos estudos de Freud aí, né, dentro da psicanálise. Então tudo isso é ciência também, tá? Aplicada em uma tela. Tá vendo que tem toda a contextualização da histórica, né? E a nossa produção técnica, ela leva isso para a nossa tela, né? Leva essa interpretação toda aqui. Beleza? Simples aí, galera. Se ficar com dúvida, corre lá, bota nos comentários. Professor, eu não entendi essa análise aí não. Poderia explicar novamente? Pronto. A gente vai, faz uma aula só sobre isso para a gente poder deixar bem explanado aí para vocês. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Dicas para aprimorar a sua leitura de imagens. Observe detalhes. Preste atenção aos pequenos elementos antes de tirar conclusões precipitadas, tá? Então, primeiramente, você vai olhar a imagem, vai falar, nossa, não, é aquilo não, ai, não gosto, pronto, acabou, já era, vou embora. Não, observa, que com certeza vai ter algum elemento que vai chamar a sua atenção. São os pequenos detalhes aí, tá? Compare obras, que é o segundo elemento aqui, comparar obras, tá? Analise a obra em relação a outras do mesmo artista ou movimento para identificar padrões. Então, olha só, se eu perceber uma imagem, por exemplo, o grito aqui, quais outras obras esse artista fez que tem essa mesma estética aí que ele usou? Que é a da angústia, que é de mostrar o terror, né? E como que eu posso fazer uma leitura de uma imagem que é o antônimo disso, dessa tristeza e da angústia? Como que seria representado de uma forma diferente? Quem representou de uma forma diferente? Qual artista usou outra estética? Beleza? Então essa comparação aqui, ela enriquece bastante seu repertório artístico aí, e cultural, tá? Nesse sentido. Pense no público e função. Considere para quem a obra foi feita e qual sua intenção. Emocionar? Protestar? Decorar? Vocês acham que essa imagem, lógico que eu adoraria ter ela, né, na minha casa, né, que vale milhões e é imensurável, né, a quantidade de grana que ela vale. Mas enfim, né, será que ela, nessa época aí, ela foi para emocionar? Foi para protestar ou para decorar? E aí a gente fala sobre a função da arte, que também está lá na nossa elementos da linguagem visual, tá? Então a função aqui, qual é a função, né, da minha arte? Função individual, social, cultural e por aí vai, né? Então qual que é, né, a pegada aí dessa obra artística, né? E aí a gente começa a formular algumas hipóteses, tá? Não hesite em criar múltiplas interpretações sobre os possíveis significados da obra, tá? Então, leitura de imagem é justamente isso. Como eu falei para vocês, tudo aquilo que a gente tem de conhecimento prévio, né, é o que que vai ajudar a gente a analisar essa obra de arte. Ah, todo mundo é religioso? Não. Nem todo mundo é religioso. Tem pessoas que não seguem a igreja, né? Então, assim, ela vai ter uma interpretação diante de uma figura, por exemplo, onde eu apresento, né, uma figura celestial, né, uma figura religiosa, vai ter uma postura diferente, tá? E é justamente por isso, tá? Ele vai formular essas hipóteses. Ah, de alguma forma, certa massa vai ver como uma influência negativa da igreja, a outra já vai ver, poxa, não, é a afirmação, né, da fé, beleza? Então, prestem bastante atenção, não existe uma resposta, única resposta correta, existe um leque, uma possibilidade, e o que vai enriquecer é você saber, né, fazer essa leitura significatoriamente, beleza? E aí a gente vai para uma ficha de leitura aí que nós temos, tá? Dentro dessa ficha de leitura, que eu vou colocar esse material para vocês lá, tá? É tudo aquilo que a gente precisa para a gente poder, né, fazer uma compreensão na totalidade da nossa obra de arte, beleza? Então, qual seria o primeiro aspecto aí? Dados básicos. Qual é o título dessa obra? Quem é o autor? A data, local, qual a técnica? Foi feita em óleo, fotografia, gravura e por aí vai, tamanho disponível, tá?
uma dica para vocês. Nos nossos livros acadêmicos aí, né? Dependendo da literatura, e geralmente quando você tem uma imagem, embaixo dela tem a técnica. Tem o autor, tem a data, tá? Vou trazer isso para vocês numa próxima aula também, para que vocês possam analisar. Então isso facilita muito para que você identifique, tá? Essa questão aí mais técnica. Esse processo aqui, galera, é o processo inicial que eu falei para vocês, tá? É aquele bater o olho e vir. Eu vi o que? O título da obra, o autor, a data, o local e por aí vai, tá? E passando por isso, dentro da nossa ficha a gente vai colocar o que? Uma observação descritiva. Aí sim, aí eu começo, né, a experimentar a minha obra artística ali, a apreciar, né, a começar a entrar, né, mais profundo na temática do que eu estou vendo ali, dentro da minha leitura de imagem, tá? Então o que eu vou colocar aqui na ficha? O que aparece na imagem? São formas, personagens, objetos, paisagem, cenário, cores, luzes. Quais são as cores predominantes? E aí, se você tem um conhecimento bacana aí, né, sobre o estudo das cores, que está dentro lá das linguagens visuais, né, que eu coloquei para vocês, vocês vão falar, poxa, estudo das cores tem várias coisas, né? Tem cores quentes, cores frias, cores análogas, cores complementares, tem cores primárias. Ah, aqui eu tô vendo que tem o uso do vermelho, que é uma cor primária, mas ela também é uma cor quente, que trouxe a dramatização dentro da psicologia das cores. Olha só o quanto de link que eu pude fazer baseado em uma cor apenas, né? Como são as linhas? Que linhas são essas? São retorcidas? A gente viu que lá no grid são linhas retorcidas. Para quê? Para trazer esse dinamismo, né? Então a gente tem ali, né, uma figura central que está assim e as linhas retorcidas ao fundo, tá? Há movimentos ou é estática, tá? Essa figura, ela propõe um movimento. A gente viu na história da arte que, né, o ser humano era uma fixação, ele registrar esse movimento desde a pré-história. Né? Então elas tinham inicialmente ali a figura chapada, né? O boneco palito representado ali, mas com o passar do tempo ele quis representar, né, essa figura, né, fazendo, né, movimentos, beleza? Então fechamos aqui o nosso observação descritiva. Mais adiante, o que a gente tem aqui? Análise formal, composição, tá? O que a gente vai ter aqui? Como os elementos estão organizados? Há equilíbrio ou desequilíbrio? Contraste. Contraste de cores, forma ou luz? Como são as texturas? Liso, rugosos, realista ou estilizado? Então, todo esse processo da análise formal aí vai estar presente dentro da nossa leitura de imagem, na nossa ficha aqui, tá bom? Interpretação. A interpretação aqui agora, né? O que você acha que a imagem quer transmitir? Qual é a emoção predominante? Há símbolos? Quais podem ser os seus significados? Tá? Então, a gente começa a se deliciar aí com a nossa imagem, se lambuzar com a nossa imagem, tá? Justamente isso, né? O que ela quis transmitir, qual é a mensagem, o porquê que foi feita assim, dessa forma. Ela quis trazer uma dramatização, tá? Então é tudo isso que vai estar presente aqui dentro da nossa interpretação. Último passo aí da nossa ficha, né, que eu vou colocar para vocês lá no material, é a contextualização. Em que época essa imagem foi feita, tá? Então, como eu falei para vocês ali, passando pela Guerra Mundial, a gente tem, né, a enfatização das vanguardas europeias, por exemplo, o cubismo vai trazer para a gente a fragmentação. Então isso pode ter sido usado de propósito, tá? E há alguma relação com algum movimento artístico ou fato histórico? Tá vendo como eu consegui linkar, né, o movimento, a obra de arte, o artista, né? Então é exatamente essa contextualização geral para eu poder fechar aqui e chegar a dizer, né? Poxa, minha produção é bacana, a produção de obra ali foi bacana, ele fez desse jeito, tem sentido, né? O que vai fazer sentido ou não. Beleza? E aí, vamos lá, galera. Aqui agora a gente tem um exercício para a gente fazer, tá? Trouxe a imagem aqui pra gente.
A nossa obra aqui é A Persistência da Memória, 1931, de Salvador Dalí. Ninguém ouviu falar dessa imagem, né? Eu creio que você já ouviu falar. Ela é bem famosa, por isso que eu trouxe aqui para a gente poder exercitar. O que a gente vai fazer aqui? Né? Colocar, né, todos esses aspectos aqui da nossa leitura de imagem baseado na ficha. Tá? Então vamos lá. Vou colocando aqui para vocês e vou, né, mostrando e falando aqui também. Tá? Título da obra. Então o título aqui a gente já tem. Tá? Título é esse daqui. Já tenho a data. E já tenho o meu artista. Olha só que bacana. Tá? Então esse título aí é A Persistência da Memória. Beleza? Vamos colocar mais alguns aspectos aqui? Tá? Vou trazendo aqui para vocês. Então temos o artista. Local. Então ela tá na Espanha. Beleza? Hoje, né, atualmente ela tá no MoMA, tá? Em Nova York. Qual que é a técnica que nós temos aqui dentro dessa obra? É um óleo sobre tela. Tá? Tem algumas pessoas que colocam S, barrinha, né? Um óleo sobre tela. E tamanho. Se você não entender a letra aí, galera, depois vai lá nos comentários que eu escrevo direitinho pra vocês, tá? Tamanho 24 centímetros vezes 33 centímetros, tá? Considerada pequena até. Então, olha só. Temos alguns elementos aqui para começar, né, a ter uma visão geral da minha obra de arte. Então, é o que eu tenho ali na minha frente, o objeto em si, que está terminado ali. Onde ele está, qual que é o título, qual que é o autor, qual que é o tamanho dessa obra artística aí, tá? É o primeiro inicial aí que a gente vai destrinchar, beleza? Então, o que a gente pode falar mais sobre essa obra de arte? Vamos lá, vou colocando aqui para vocês, tá? Degustando a imagem, então. A gente percebe um cenário, né, desértico. Não há presença de pessoas aqui, tá? Então, vamos lá. Desértico. Beleza? O que mais? Temos um galho seco, né? Galho seco. Beleza? Presente aqui. Aí, falando um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui. Galho seco. O que mais que a gente pode colocar aqui? Vamos colocar uma mesa. Montanhas. Tem montanhas lá no fundo. Tá? Essas montanhas aqui. Beleza? Show de bola? Temos uma figura estranha, né? Uma figura orgânica, tá? Vamos chamar ela de orgânica porque ela não é simétrica, tá? Figura, parece um rosto, né? Figura orgânica. Ao centro, né? Ao centro. Relógios derretidos. Então vamos colocando aqui tudo que tem, tá? Relógios derretidos. Tem alguns tons prateados aí no relógio também, né? Beleza? Então, essa primeira parte é o que aparece na imagem. Tá? É o que eu tô vendo inicialmente ali. Beleza? São alguns detalhes técnicos inicialmente ali. Vamos lá, vamos degustar mais essa imagem aí, beleza? Volta aqui. Aí eu pergunto pra vocês, quais são as cores predominantes na nossa obra de arte aqui? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos apagando isso aqui. Pronto, show de bola. Vamos voltar a canetinha. Nossa caneta maravilhosa aí, caneta do saber. Quais são as cores predominantes, tá? Então aqui a gente pode observar o quê? Temos tons terrosos. Terrosos. Beleza. Marrom, bege. Temos aqui também amarelo, azul, né, lá ao fundo, amarelo, azul, beleza?
É isso. A gente pode colocar inicialmente, tá? Essas cores aí, bege, tons terrosos, a gente pode chamar eles de cores neutras, tá? Eles são cores neutras, eles estão centralizando aí a nossa imagem, né? Tem lá o céu ao fundo um pouquinho amarelo ali, tem esse azul aqui em cima, né? Tem o prateado aí, o dourado na nossa imagem dos relógios, tá? Então vamos lá, vamos mais a fundo aí, galera. O que a gente pode fazer aqui? Como são as linhas e as formas aí? Linhas tortuosas, né? São tortuosas. O que mais que a gente pode colocar? Distorcidas, né? Os relógios. Ao fundo, a gente tem, né, uma linha mais dura das montanhas, que é um contraste, tá? Das montanhas. Beleza? Então, aí a gente fecha aí, tá? A gente pode falar aqui, peraí. Vamos colocar aqui também, né, que esses objetos, né, parecem escorrer. Traz uma imobilidade. Como se ela tivesse parada, tá? Beleza? Vamos aí. Vocês vão acompanhando, tá? Todas essas etapas. Isso aqui é a parte inicial da nossa leitura de imagem, beleza? Vamos nessa. O que mais? Agora a gente vai fazer a análise formal, tá? Composição, né? É guiado pelos relógios que se espalham na forma diagonal, levando ao fundo montanhoso. Há equilíbrio entre os objetos principais, relógio, mesa e figura mole e horizonte, tá? Então, o que a gente pode colocar aqui? Vamos colocar, então, relógios em forma diagonal. Beleza? Em forma diagonal. Só um momentinho aqui, vamos nessa. Em forma diagonal. E aí, em questão de contraste, o que nós temos? Entre realismo técnico, tá? Que tem uma parte super detalhada, e absurdo do tema, contraste entre o duro e o mole, aqui representado na nossa produção artística, tá? Então a gente tem ao fundo uma figura que traz muita rigidez, e aqui pra frente a gente tem uma figura que traz muita essa questão derretendo, né? Esse dinamismo aí, tá? Texturas. O que nós temos aí em textura, professor? Pinturas com muito detalhe. Vou tentar melhorar a letra, hein? Pinturas com muito detalhe. Beleza? O que mais? Textura real, impressão de textura real, né? Beleza? O que mais? Lisa e áspera ao mesmo tempo, tá? Então tem textura lisa e áspera. Tá? Onde que eu tenho áspera aí? No nosso fundo aí. No fundo da nossa imagem aqui a gente tem o áspera, né? Aqui aparentemente uma textura mais lisa aqui na nossa produção. Beleza? Ficou uns garranchos aí, né, galera? Depois prometo fazer uma anotação melhorzinha para vocês, tá bom? Continuando, galera. O que a gente pode interpretar nessa imagem então? Beleza? O que você acha que a imagem quer transmitir? Tá? Então ela faz alusão justamente a essa relatividade do tempo. Tá? Então, como nós temos o relógio ali, a gente pode fazer esse link, tá? Com a questão do tempo. Lembrando que, né, isso sou eu que estou falando aqui, a gente sugere uma interpretação, né, mais geral. Mas tudo que eu falar aqui a gente pode também gerar uma outra leitura de imagem. Vai depender, né, da interpretação de cada pessoa aí. Beleza? Voltando. Então a gente pode falar a relatividade do tempo, dentro da interpretação aqui. Relatividade do tempo. Beleza? O que mais que a gente pode colocar aí? Emoção, né? Uma sensação de estranhamento.
estranhamento. Por quê? Porque isso é uma figura que não reflete uma realidade. Tá? Já vou falar, né, que pertence ao movimento surrealista. Então, lógico que não vai ter lógica. Entendeu? Vamos lá. O que mais que a gente pode colocar aqui? Desconforto, né? Que traz na imagem aí. Justamente quando se trata, né, de uma questão real, tá? E aí a gente pode trazer alguns símbolos, tá? Relógios moles, tá? Que o tempo não é fixo, por exemplo, a gente pode colocar isso, que o tempo não é fixo, né? É algo que ele é passível de mudança, então ele é efêmero também, tá? Isso pode ser uma simbologia aí que a gente pode utilizar. Essa paisagem desértica aí pode sugerir também a questão da solidão, a questão da reflexão, tá? Figura mole no centro aí, pode ser, né, uma pessoa dormindo, né? Parece um rosto ali com esse relógio derretido em cima. E formigas, né? A questão da decomposição, tá? Isso são algumas sugestões aí dentro da nossa interpretação, beleza? Vamos contextualizar então, professor? Para a gente fechar essa imagem. Em que época ela foi feita? 1931, certo? Então fechando aqui, 1931, tá? E aí, período entre guerras, quando o surrealismo explorava o inconsciente, sonhos e o irracional, tá? Lembram das contribuições de Freud também, em questão de sonhos, em questão de lógica e lógica, né? Então, isso é presente aqui. Por isso que o movimento chama-se surrealismo. Ele tratava de coisas oníricas, tá? Que diz respeito ao sonho. Então, era justamente por isso, né, que tinha toda essa temática de não envolver a realidade nua e crua. Aqui a gente tem alguns objetos que sugerem a realidade. Então, por exemplo, o relógio, o rosto de uma pessoa, uma montanha. Mas a forma como ele está apresentado aqui pra gente gera outras interpretações, tá? Não faz parte de uma realidade, beleza? Vamos lá, voltando aqui. Então, podemos colocar aqui surrealismo, onde ela está presente, explorando o inconsciente e irracional, tá? Inconsciente, ciente, irracional. Tudo isso fazia parte, né, dessa temática aí, beleza? E aí a gente pode falar sobre, né, a questão do controle, né, do controle aí da mente, né, do controle do tempo, né? Isso pode gerar várias interpretações. Professor, dá uma resumida então. Temos uma imagem onde tem objetos derretidos, as cores são tons terrosos, né? Fala sobre a relatividade do tempo, tem a ver com o surrealismo, momento em que se passava por guerra, tem as contribuições, né, de análises psicológicas, tá? Que é voltada para o surrealismo, temas oníricos. Pronto, fechei. Parece simples, né? Mas é simples. Beleza? Show de bola? Aqui a gente tem um exercício aqui também, falando sobre essa daqui. Isso aqui a gente vai mais direto, tá? Lembrando que essa obra aqui, A Última Ceia, de 1941, de Leonardo da Vinci, é uma obra em que ela é uma obra do Paz, tá? Então, quem vai fazer Paz 1 aí, ela é uma obra cobrada aí. Beleza? Show de bola? Então vamos lá, rapidinho nessa daqui. Santa Ceia, ou A Última Ceia, tá? Pode ser que mude, né, o nome, vai depender da literatura aí que você tiver, beleza? Mas A Última Ceia ou A Santa Ceia, tá? São nomes aí que serão aceitos para essa obra aqui. O mais utilizado é A Última Ceia, que eu coloquei aqui, tá? Leonardo da Vinci ninguém nunca ouviu falar, né? Que criou aquela obra lá, Mona Lisa. Aquela que a gente gira o livro, a imagem, e a mulher fica perseguindo a gente. Já viu? Não viu? Então veja, faça uma impressão lá, ou veja uma imagem no livro e roda ela para você ver. Ela vai continuar te seguindo. A bicha é poderosa mesmo, viu? Vamos lá. Então nós temos aqui o nome, temos aqui, né, a data e o artista, beleza? Local, Convento de Santa Maria, tá? E hoje está presente lá em Milão, na Itália, beleza? Show de bola? Então, vamos colocando essas informações aqui. Tamanho, 4,6 m, né, metros, vezes 8,8
metros não, milímetros, perdão, grande mural, tá? Não é metros mesmo, é isso mesmo. Porque isso aqui, essa obra de arte, trata-se de um afresco, tá? Afresco, tá? Dá uma olhadinha lá nas nossas aulas do Renascimento, que eu vou explicar, né, detalhadamente sobre afresco, que é uma pintura, né, onde a gente tem numa superfície, tá, úmida, beleza? Superfície de gesso úmida. Então, essa obra é isso, beleza? Voltando aqui, quem que aparece aqui na nossa imagem? A figura de Jesus, tá? A figura de Jesus, então a gente está falando de um tema bíblico. Eu vou colocar de uma forma mais geral aqui, tá? Mas quando vocês pegarem a ficha lá, o material, vocês vão conseguir fazer passo a passo bem direitinho, tá bom? Então a gente tem a figura de Deus aqui, de Jesus, né, perdão, e 12 apóstolos, no qual, né, cada um está com uma expressão facial de forma diferente. Temos algumas cores aqui. O que a gente pode falar sobre as cores? Cores suaves, né? Cores agradáveis aí, né? De se ver, não tem um desconforto não, de frente à imagem. A gente tem o uso da perspectiva, então nossa composição tem uma perspectiva, olha só o ponto aqui. O ponto é Jesus. Mas a gente tem retas aqui, ó. Todas elas levam o observador à figura central, que é Jesus. Tá? Então, sobre linhas a gente pode falar sobre isso. Formas, corpos humanos, né? Trazidos aqui. E, de certa forma, essa imagem ela traz pra gente, né, uma dinâmica. Tá? Uma dinâmica no sentido de cada pessoa estar tendo uma expressão facial diferente. Porém, até mesmo as mãos, né, de todos aqui encaminham esse olhar para a figura central, que é Jesus aí. Tá bom? Luz natural ao fundo, né? A gente pode falar questão da textura, né? Tecidos e cabelo, não traz nenhum desconforto aí, tá? E a imagem, o que ela pode trazer pra gente, né? A gente sabe que houve uma traição, né? Nessa história bíblica aí. E essa traição a gente pode falar que essa imagem era esse momento anterior, onde ia acontecer essa traição, tá? Dentro da cena bíblica aí. Então essa emoção é se esperar, né? A calma de Jesus, né? Essa questão emocional ali e essa reação, né? A alguma notícia que estava por vir, beleza? E aí a gente tem aqui a composição, né? O pão e o vinho aqui, né? Presente nessa mesa, beleza? Então é isso. A gente pode citar também Judas segurando uma bolsa afastado da mesa, né? Que vai trazer justamente, né? Afirmar essa questão da traição que iria acontecer, tá? Então eu ia escrever aqui, mas a minha letra não ficou tão bacana não, gente. Eu prometo que eu vou melhorar isso aí, tá? Essa questão da letra. Beleza? Limpando a imagem aqui. Show de bola. Vamos ver aqui. Aqui seria uma outra anotação, né? E o nosso último exercício aqui, que é falando sobre, né, essa obra de arte aqui, Discóbulo, tá? Então vou falar de uma forma mais geral para vocês aqui, explicando direitinho, tá? Discóbulo é uma escultura. Uai, professor, e agora? Como é que eu faço? É leitura de imagem. E a gente vai analisar a imagem. A imagem que está presente aqui. Só que a gente já sabe que ela é uma escultura, tá? E a gente já sabe que o título dela é Discóbulo, a gente já sabe onde foi feito e quem foi feito. Quem fez, né? Discóbulo de Miron. Ou seja, Miron que fez. Miron, né? Perdão. Então, a gente tem uma data aí de 460, 450, né? Isso vai fazer um reporte, né? A nossa antiguidade clássica, tá? Que é a arte grega lá. Beleza? Local. Original do grego perdido, né? Mas hoje está no Museu Britânico, tá? Beleza? Técnica. A original foi com bronze, porém, né, foi perdida. E aí criaram-se cópias, né, do material de mármore. Beleza? Mármore. Material. Olha instrumentos aí que a gente vai utilizar para poder, né, mostrar a nossa arte. Então, a medida dela é aproximadamente 1,55 metros. Tá? Então ela tem um tamanho significativo aí para uma escultura. Então olha só, colocando aqui algumas questões. O que aparece na imagem é um jovem sentado ali, né, para lançar o disco. Inclusive essa imagem, tá, pessoal? Ela é uma das que representa, né, o símbolo da educação física, né? A gente tem o corpo aqui,
né, trazendo essa estética da beleza que estava presente lá na Grécia, no clássico antigo, tá? As linhas e as formas. Nós temos um corpo humano aqui e onde o nosso artista ele conseguiu trazer essa ideia de movimento aqui dentro dessa produção artística, tá? Então, sugere movimento, ela não é uma figura estática, beleza? Não é uma figura estática. Vamos para uma análise formal aqui. Corpo atlético, harmonia, né? Percebam que está tudo bem representado aqui. Uma figura estética idealizada, tá? A gente percebe uma serenidade, né? Olha o olhar aqui do nosso, da nossa escultura. Tem um olhar bem tranquilo, bem sereno. Então não traz nenhum desconforto aí, tá? Força física, equilíbrio moral, irracional, por aí vai, tá? E o que a gente pode falar? Que é uma obra do período clássico grego, quando os artistas buscavam representar o corpo humano de forma ideal, que essa era uma das premissas aí, tá? Então, basicamente, pessoal, é isso que nós temos aqui apresentado diante dessa imagem. Então eu falei o contexto histórico, né? Falei o que representava, a que estava associado, a que momento pertencia, o porquê que foi feito dessa forma, né? Então tem a representação do corpo idealizado ali, beleza? Então é mais ou menos esses links que a gente pode fazer aí dentro da leitura de imagens. Professor, eu poderia fazer uma leitura de imagem de qualquer outra manifestação artística? Sim. Tá? Desde que tiver uma imagem ali que você possa reconhecer, você pode fazer essa leitura de imagem partindo daqueles princípios ali, tá? Vou deixar a ficha como material lá para vocês observem, né, mais detalhadamente, né? Aqui eu acabei falando as duas últimas, né, para não ficar muito extenso o vídeo, senão fica cansativo. Mas pegue algumas imagens, vá praticando, pega a ficha e vai colocando lá. Cada pergunta você vai respondendo referente àquela imagem que você vai fazer uma leitura boa, tá? Isso é bem importante para que você treine aí a sua leitura de imagem, que vai ser cobrada, né? Em algumas questões do Enem, ela vai cobrar isso daí, tá? A questão da leitura de imagem, onde vai envolver contexto histórico misturado com técnica. Então vem daí a importância, né, de se ter esse estudo da leitura de imagem em si. Tá? Focado em também a questão da linguagem visual aí para que você treine. Beleza, galera? No mais, eu agradeço por mais essa aula aqui, galera. Tá assistindo todas as aulas? Assiste lá, se envolve mesmo, né? Que a gente quer te ver aí, né? Numa boa colocação no Enem, numa boa colocação dos melhores vestibulares aí, tá? Beleza? Show de bola? Agradeço demais, galera. Tchau, tchau e até a próxima. Valeu!